Nos salões dourados do Império Romano, onde o poder se media em sangue, intrigas e alianças impossíveis, um homem conseguiu o impensável, seduzir 3 imperadores consecutivos, sem ser nobre, sem ser mulher e sem sequer conservar o que a natureza lhe deu ao nascer. Seu nome era Favorino de Arles, um eunuco cuja língua de prata se mostrou mais letal do que qualquer espada. Nascido em uma província distante e marcado pela tragédia desde a infância, transformou fraqueza em força e humilhação em poder. Toda Roma o escutava, das arenas do Circo Máximo às bibliotecas de Alexandria. Esta é a história do homem que reinventou as regras do poder em um império dominado pela virilidade, mostrando que a arma mais poderosa de todas não era a força bruta, mas sim a palavra. No ano 80 d.C., na próspera cidade de Arles, na Gália Narbonense, Soge Arles, na França, nasceu uma criança destinada a mudar para sempre as regras do poder romano. Arles era um porto vibrante, por onde barcaças carregadas de vinho, azeite e especiarias navegavam pelo Ródano em direção ao Mediterrâneo. As ruas de pedra ressoavam com o trotar de cavalos e a agitação de mercadores que misturavam sotaques latinos, gregos e celtas. Neste cruzamento de mundos nasceu Favorino, filho de uma família de comerciantes abastados que sonhava vê-lo tornar-se magistrado ou senador. Desde cedo, mostrou sinais de talento extraordinário. Aos 5 anos, já recitava trechos inteiros de Homero e Virgílio de memória, deixando seus tutores sem palavras. Aos 8, dominava o latim e o grego com a fluência de um erudito adulto. Sua curiosidade insaciável o levava a questionar tudo, o movimento das estrelas, a natureza dos deuses, a arte da política. Os habitantes de Arles o chamavam de um menino filósofo. Seu pai costumava dizer: o Favorino não ouve as palavras, ele as bebe. Mas o destino reservava uma cruel ironia. Durante uma viagem familiar a Roma, no esplendor da capital do império, o menino prodígio seria arrancado de sua família e empurrado para um destino que marcaria sua vida para sempre. Roma, o centro do mundo conhecido. Entre seus fóruns, templos e mercados, uma família gaulesa caminhava com a esperança de expandir seus negócios. Entre eles, um garoto de apenas 8 anos, fascinado pelas estátuas de mármore, carros triunfais e a magnificência do recém-inaugurado Coliseu. Esse garoto era Favorino. Mas enquanto seus olhos se enchiam de admiração, outros olhos, muito mais sombrios, o observavam com intenções sinistras. Eram traficantes de escravos, especialistas em detectar raridades humanas que poderiam se tornar mercadorias valiosas. Favorino não era apenas bonito, sua inteligência precoce e sua voz melodiosa o transformavam em um diamante bruto ou para um mercado secreto e cruel. Em um descuido, o menino foi arrancado dos braços de sua família e levado para uma casa clandestina nos subúrbios de Roma. Lá, em uma sala úmida, iluminada apenas por lâmpadas de óleo, ele foi submetido à operação mais brutal que uma criança poderia sofrer, da castração. A maioria não sobrevivia. Mas Favorino, contra todas as probabilidades, resistiu. Seu corpo ficou marcado para sempre, assim como seu destino. A mutilação tirou dele a possibilidade de se tornar soldado ou pai de família, seus ideais romanos de virilidade, mas deu-lhe algo inesperado, uma voz única, aguda e melodiosa, capaz de prender qualquer pessoa que a ouvisse. O menino que nascerá livre e privilegiado tornou-se escravo. Foi vendido como um simples objeto e comprado por um homem cujo nome mudaria sua vida para sempre, Lúcio Nerva Trajano, um general romano que mais tarde chegaria ao trono imperial. Lúcio Nerva Trajano, um dos generais mais brilhantes de Roma, não era fácil de impressionar. Ele havia visto milhares de soldados, escravos e cortesãos passarem diante de seus olhos. Mas aquele menino frágil, com olhar de fogo e voz que parecia um cântico divino, despertou sua curiosidade. Trajano não o viu como mais um escravo, mas como um projeto de poder. Decidiu investir nele. Favorino foi enviado às melhores escolas de Roma. Lá, sob a orientação dos maiores mestres de filosofia, retórica e ciência, começou sua transformação. Memorizou Homero e Virgílio, discutiu filosofia estoica com professores gregos e dominou matemática, astronomia e medicina. No início, os filhos dos senadores o desprezavam. Para eles, ele era apenas um eunuco, uma sombra marcada pelo infortúnio. Mas logo o escárnio se transformou em silêncio, e o silêncio em admiração.
Ninguém podia igualar a rapidez de seu intelecto ou a força de suas palavras. Com apenas 18 anos, Favorino não era mais o escravo quebrado pela mutilação, mas um orador tão brilhante que até os senadores mais experientes paravam para ouvi-lo. Trajano, fascinado, o tornou seu companheiro pessoal. Nos jantares do palácio, Favorino entretinha com discursos que combinavam filosofia e política. Sua voz hipnótica podia fazer o imperador rir, refletir ou inspirá-lo a tomar decisões cruciais. Durante as campanhas na Dácia, Favorino acompanhou o general como conselheiro. Não empunhava espada, mas suas palavras eram tão afiadas quanto um gládio. Ele ensinou Trajano a compreender seus inimigos, ler seus medos e antecipar seus movimentos. E aos poucos, sem que ninguém percebesse, o eunuco se tornou muito mais perigoso do que um escravo instruído, tornou-se o homem que sussurrava ao ouvido do futuro imperador de Roma. Ano 106 d.C. Toda Roma vibrava com a vitória de Trajano sobre os dácios. O império celebrava um triunfo que ficaria gravado no mármore das colunas e na memória das gerações. O circo máximo, com mais de 100.000 espectadores, ecoava com um rugido ensurdecedor. Senadores, soldados, plebeus e nobres aguardavam o momento em que o imperador seria glorificado diante dos deuses e do povo. Mas naquela tarde, quem roubou a cena não foi o imperador e sim seu eunuco. Trajano, confiante em seu protegido, confiou-lhe uma tarefa inimaginável: pronunciar o discurso da vitória. Favorino subiu ao palco. Vestia uma toga branca que brilhava como mármore sob o sol. Sua voz, aguda mais melodiosa, elevou-se sobre a multidão. Por mais de 2 horas, ele cativou toda Roma. Elogiou Trajano como o novo Alexandre, lembrou as glórias de César e Augusto, e prometeu que sob seu comando Roma seria eterna. Mas não falou apenas sobre guerra, e misturou filosofia, poesia e reflexões sobre o destino humano. Cada frase era medida, cada pausa um golpe de teatro. Os senadores se entreolhavam, incapazes de negar a grandeza daquele orador. O povo, que inicialmente o observava com curiosidade, terminou aplaudindo-o como se fosse um deus. E o mais extraordinário, ninguém pensou em sua condição de eunuco. Naquele dia, Favorino deixou de ser um escravo castrado e se tornou uma lenda viva. Os cronistas escreveriam que, com sua língua de prata, ele havia realizado o impossível: fazer Roma esquecer o que a natureza lhe negou e lembrá-lo apenas como um homem de gênio incomparável. Ano 117 d.C. Roma estremecera com a morte de Trajano. Para muitos dos favoritos do imperador, isso significava o fim. Mudanças de comando normalmente traziam consigo purgas brutais. Mas Favorino não era um favorito comum. Ele já havia previsto este momento. O sucessor era Adriano, um homem muito diferente de Trajano. Onde Trajano era um guerreiro pragmático, Adriano era um intelectual obcecado pela Grécia e seus templos, seus poemas e seus mistérios filosóficos. Favorino compreendeu que precisava se reinventar. Com Trajano, ele fora o orador que exaltava a glória militar. Com Adriano, seria o filósofo que nutria sua mente inquieta. Meses antes de Adriano assumir o poder, Favorino já começara sua atuação sutil. O convidava para debates privados sobre Platão, impressionava-o com conhecimentos de astronomia e até o desafiava em longas discussões teológicas. Um episódio marcou a memória da corte. Durante um jantar na casa de um senador influente, Favorino e Adriano discutiram por 4 horas seguidas sobre a natureza do tempo. Os convidados ficaram em silêncio, hipnotizados. No final, Adriano não só ficou fascinado, como confessou que ninguém jamais o havia feito sentir-se tão compreendido. Quando subiu ao trono, Adriano tornou-o seu conselheiro pessoal em assuntos culturais. Deu-lhe um palácio no Palatino, riquezas incalculáveis e, sobretudo, acesso ilimitado à sua pessoa. Roma murmurava. O eunuco seduziu um segundo imperador. Mas o que havia entre Adriano e Favorino não era apenas atração. Adriano, que amara muitos homens, via nele algo diferente, uma alma gêmea intelectual, alguém capaz de refletir seus sonhos de imperador filósofo e amplificá-los. Juntos, viajaram por Alexandria, Atenas e Egito.
Em cada viagem, Favorino era mais do que um acompanhante, era a voz que dava sentido a cada monumento, o intérprete de cada símbolo, o espelho de cada ambição imperial. Com Adriano, Favorino alcançou o auge de seu poder. Ele já não era um escravo que sobrevivia nas sombras. Era um filósofo imperial, um homem cuja influência se estendia desde as bibliotecas da Grécia até os campos de batalha da Britânia. Ano 138 d.C. A morte de Adriano trouxe uma nova mudança de era. Antonino Pio subiu ao trono, um homem de caráter muito diferente, conservador, rígido e desconfiado de tudo que cheirasse a favoritismo ou extravagância. Para Favorino, esse seria seu maior desafio. Ele seduzira um guerreiro, Trajano, e um filósofo, Adriano, mas Antonino não buscava nem glória nem ideias, buscava ordem e estabilidade. Os inimigos do eunuco sabiam disso. Senadores invejosos aproveitaram a ocasião e lançaram acusações contra ele de corrupção, enriquecimento ilícito, abuso de influência. Queriam vê-lo cair de uma vez por todas. O julgamento de Favorino tornou-se um espetáculo público. O Senado estava dividido, alguns o viam como um gênio indispensável, outros como uma ameaça à ordem tradicional romana. E então, em meio à tensão, o eunuco levantou-se. Durante 3 horas falou sem interrupção. Não se defendeu com súplicas nem negações. Defendeu-se com filosofia. Acusam-me de 3 crimes contra a natureza, disse ele. Ser eunuco sem ter escolhido. Ter sido julgado por traição sem ter cometido nenhum crime. E ter disputado com o imperador sem ter sido vencido. Seu discurso foi uma obra-prima. Ele argumentou que Roma era grande justamente porque sabia aproveitar os talentos de todos, de escravos, estrangeiros, até eunucos. Que sua vida não era uma anomalia, mas uma prova da grandeza inclusiva do império. O Senado ficou dividido, mas comovido. Ele foi absolvido das acusações mais graves, embora tenha perdido seu lugar na corte e grande parte de sua fortuna. Antonino, sempre calculista, preferiu não executá-lo, mas o empurrou para um ostracismo silencioso. Muitos pensaram que esse era o fim de Favorino. Mas eles não sabiam que o eunuco ainda tinha uma carta na manga para jogar. O exílio silencioso parecia ter acabado com seu poder. Mais longe do palácio, Favorino não desistiu. Ele fundou uma escola de retórica nos arredores de Roma, onde ensinava aquilo que sabia fazer melhor, a arte de seduzir com palavras. Pouco a pouco, estudantes de todo o império começaram a chegar. Não apenas filhos de senadores, mas também comerciantes, soldados e até diplomatas. Todos buscavam aprender com aquele homem que conquistou 2 imperadores e desafiou um terceiro no Senado. Enquanto isso, uma crise eclodiu nas províncias orientais. O Egito estava em rebelião. Líderes locais haviam unido facções religiosas e étnicas sob um único grito, de expulsar os romanos. Os generais enviados por Antonino Pio fracassavam repetidamente. Tinham soldados, mas não compreendiam a complexa cultura egípcia. Foi então que o nome de Favorino começou a ser ouvido novamente nos corredores do poder. Do exílio, o eunuco enviava análises secretas por intermediários, avisos precisos, previsões acertadas dos movimentos rebeldes, soluções inovadoras. Quando 3 de suas previsões se cumpriram com precisão matemática, Antonino Pio não teve escolha e convocou Favorino ao palácio. O encontro foi frio no início. O imperador, desconfiado, esperava encontrar um cortesão suplicante. Mas o que encontrou foi diferente. Um homem sereno, que falava não como alguém pedindo clemência, mas como alguém oferecendo respostas. Favorino não falou sobre seu passado nem sobre seus talentos. Falou sobre Roma, sobre dever e sobre como resolver a crise. Mostrou ao imperador que seu valor não estava na adulação, mas em algo muito mais útil, na capacidade de enxergar o que outros não podiam. Em poucas semanas, seus planos começaram a dar frutos. Os rebeldes foram persuadidos a negociar, e o derramamento de sangue ao longo do Nilo cessou. Antonino, surpreso, compreendeu o que ninguém havia conseguido mostrar antes. Que aquele eunuco, desprezado por muitos, era na verdade a arma secreta do império. Ele foi reintegrado à corte e, mais ainda, tornou-se o principal conselheiro em assuntos do Oriente.
O eunuco havia retornado. Não como favorito, não como sedutor, mas como estrategista indispensável. Com Antonino Pio, Favorino alcançou uma posição única, e não era apenas conselheiro, era a ponte entre Roma e o Oriente, o homem que compreendia o que outros não podiam ver. Mas sua influência ia muito além da política do momento. Favorino começou a codificar sua filosofia do poder, não em tratados frios, mas em ensinamentos vivos para seus discípulos e reflexões que circulavam por todo o império. Esses princípios seriam conhecidos mais tarde como o Código de Favorino, 4 leis não escritas da verdadeira influência. Adaptabilidade camaleônica, de não impor a própria essência, mas transformar-se para refletir o que cada líder precisava. Escuta estratégica, de não apenas ouvir palavras, mas decifrar medos, desejos e silêncios. Validação inteligente, de não elogios vazios, mas reconhecimentos que faziam o imperador se sentir único e compreendido. Utilidade indispensável, de não buscar agradar, mas ser tão útil que se tornasse impossível prescindir dele. Esses princípios não apenas o mantiveram vivo em um mundo cheio de intrigas, como o tornaram o único homem capaz de seduzir 3 imperadores consecutivos. O impacto foi profundo. Em uma Roma obcecada pela virilidade e pela força militar, Favorino demonstrou que o poder poderia nascer da inteligência emocional e da palavra. Muitos jovens aristocratas começaram a imitá-lo, dedicando mais tempo à retórica, filosofia e empatia do que à simples arte da guerra. Sem perceber, o eunuco havia mudado a própria ideia do que significava ser romano. Após décadas na corte, Favorino compreendeu que seu poder já não dependia apenas dos imperadores, mas de algo muito mais duradouro, seu legado intelectual. Nos arredores de Roma, ele fundou uma escola de retórica e persuasão, mas não era uma escola comum. Era um laboratório secreto de poder brando, onde ensinava o que chamava de artes da conexão humana. Seus métodos eram revolucionários. Ele não dava aulas intermináveis como outros filósofos, e em vez disso, utilizava jogos de interpretação, simulações e debates, nos quais os alunos praticavam como ler uma pessoa, como adaptar o discurso ao público e como transformar desvantagens em forças. Dessa escola surgiu uma geração de homens que ocupariam cargos-chave na administração, no exército e no comércio, todos marcados pela influência invisível de Favorino. O eunuco havia criado algo inédito, a primeira escola de influência do mundo antigo. Uma instituição que transformava a retórica em estratégia, a filosofia em ferramenta política e a empatia em arma de poder. Nos últimos anos de sua vida, escreveu tratados sobre retórica e filosofia que circularam por todo o império. Mas o mais importante foi a rede de discípulos que espalhou suas ideias muito além de sua morte. Sua presença não se limitava mais aos salões imperiais. Favorino havia plantado as sementes de uma arte que transformaria para sempre a maneira como Roma entendia comunicação, política e poder. O ano 165 d.C. marcou o fim de uma vida que desafiou todas as leis de Roma. Favorino, o eunuco que sobreviveu à violência da infância, que seduziu intelectualmente 3 imperadores e que criou uma escola imortal de influência, morreu aos 85 anos, uma longevidade notável em uma época em que poucos chegavam aos 50. Seu funeral foi um evento sem precedentes. Senadores, filósofos, generais e cidadãos comuns compareceram para prestar homenagem. O cortejo fúnebre percorreu o Fórum Romano, e por um instante, a cidade que tantas vezes o desprezara por sua condição de castrado inclinou-se diante dele como diante de um imperador. O mais surpreendente foi que o próprio Antonino Pio, já idoso, proferiu o elogio fúnebre. Suas palavras ficaram gravadas na memória de Roma. Favorino nos ensinou que a grandeza não reside no que a natureza nos dá, mas no que fazemos com o que nos resta. Essa frase capturou a essência de sua vida. A criança arrancada de seu destino, transformada em escravo, feita eunuco, foi capaz de forjar um legado mais duradouro do que muitos imperadores. Nas cinzas de sua pira funerária também ardia uma mensagem eterna. A verdadeira força não se mede em músculos ou linhagem, mas na capacidade de transformar a adversidade em poder e palavra em arma imortal. A vida de Favorino não foi apenas a história de um eunuco que seduziu 3 imperadores. Foi a prova viva de que o verdadeiro poder não está na força física ou na riqueza, mas na inteligência, adaptabilidade e na capacidade de compreender os outros em sua essência.
Em uma Roma que venerava a virilidade, Favorino quebrou o molde e redefiniu o que significava ser influente. Ele mostrou que limitações, mesmo as mais cruéis, podem se tornar forças, e que a palavra, usada com sabedoria, pode subjugar mais impérios do que qualquer espada. Seu legado transcende os séculos. Ele nos lembra que, em qualquer época, mesmo na nossa, os verdadeiros líderes não são necessariamente os mais fortes, mas aqueles que sabem ouvir, se adaptar e se conectar. Favorino foi mais que um filósofo, mais que um retórico, mais que um conselheiro imperial, foi o arquiteto invisível de um novo conceito de poder. Hoje, quase 2000 anos depois, sua vida nos inspira a repensar nossa própria definição de sucesso e grandeza. Porque se uma criança, castrada contra sua vontade, pôde se tornar uma das vozes mais influentes do Império Romano, o que não podemos alcançar com o que temos em nossas mãos?